Livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 2 e 3. Hoje a gente vai ler dois textos. O primeiro é Oséias, na verdade somente dois. Capítulo de número 6, versículo de número 2. Aí você vai, livro de Oséias, é um dos profetas menores, antes de Amós e Moabé. Antes de Daniel. Antes de Amós. Depois de Daniel, Depois de Daniel. 6, né? Capítulo 6. É mais fácil de encontrar que jogo. Capítulo 6, versículo de número 2. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí não precisa procurar, eu vou ler para você, Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se glorie nisso, em me conhecer e saber quem eu sou, o Senhor que faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, a palavra conhecer traduz-se em ter intimidade, na palavra original do latim. A palavra conhecer traduz em ser aquela pessoa que tem uma proximidade contigo a ponto de saber segredos que você tem. A palavra conhecer aqui nesse texto significa exatamente o que Jesus quis dizer lá no Evangelho de Mateus, quando disseram a ele, quando ele disse: eu já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Quando Jesus quis dizer ali o termo amigos, foi conhecer a ponto de saber o que Jesus sabe, o que Jesus pensa. Ou seja, Jesus estava dizendo ali naquele texto que os discípulos conheciam os segredos de Jesus. A palavra conhecer aqui, ela vai muito além. O conhecer no hebraico não é aquele conhecer que a gente conhece aqui que a gente diz assim: ô fulano, você sabe quem é o fulano? Conheço, mas eu não sei quem é ele não. Não é aquele conhecer, eu conheço de vista. Não é. O conhecer aqui não é o conhecer que a gente sabe, você é conhecer que a gente conhece. Alguém, quando era conhecido de alguém, era aquela pessoa que era trazida para perto, trazida para a convivência, trazida para o dia a dia, sabia os segredos e sabia as dificuldades, as falhas, as virtudes daquela pessoa. Então, o texto que Oséias quis falar aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós conhecemos as pessoas, mas tem uma hora que, de tanto a gente conhecer, não existe mais segredos seu para ser contado para aquela pessoa, que você já contou tudo. Não existe mais intimidades suas para ser contado para aquela pessoa, porque aquela pessoa já sabe tudo. Não existe mais alguma novidade da sua vida pessoal para aquela pessoa, porque ela já conhece tudo. Eu acho que alguém já teve esse amigo assim, essa amiga assim, de saber tudo. Tanto é assim, que as decepções, elas só aparecem de pessoas a quem nós temos muita proximidade, muita intimidade, muito afeto, muita parceria. É daí que as decepções aparecem. Então, quando Oséias quis dizer prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer, ele estava dizendo o seguinte: ei, Deus não é um ser que você conhece e pronto, ali já chegou o limite de Deus. Não tem mais novidade para se conhecer de Deus. Não tem mais coisa nova para aprender de Deus. Não tem mais coisas diferentes para saber de Deus. Não. Quanto mais você conhece, prossiga conhecendo. Quanto mais você aprende, continue aprendendo. Quanto mais você se aprofunda, continue se aprofundando. Se você não sabe, na Arábia Saudita e também na Rússia, começaram a cavar um poço.
para saber até que nível a gente podia cavar e o ser humano adentrar. Chegaram a 11.470 e poucos quilômetros. Daí para baixo, nenhum ser humano conseguiu descer mais. Ou seja, por mais que a Terra tenha mais profundidade que isso, não há nenhuma máquina, não há nenhum ser humano, não há ninguém que consiga conhecer as profundezas da Terra mais do que 11.770 e alguns quilômetros. Chegou o limite. Deus é diferente. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais você se entrega, quanto mais você se doa, quanto mais você conhece, mais Ele deseja que você conheça. Porque quanto mais você tem a intimidade com Deus, você sabe, todos nós tivemos pais, todos nós tivemos mães, e a gente, irmão Luiz, conhecia o nosso pai, a gente sabia se a gente ia apanhar ou ia só levar um puxão de orelha pelo olhar que o pai fizesse. Você já ia para casa sabendo, quando chegar em casa, o cacete vai comer. Só olhar. Nem você sabia. Se por algum acaso, não lembro o que tinha acontecido, se o pastor dissesse com o microfone quando eu criança, Júnior, silêncio, tinha certeza, a família estava garantida. Não precisava nem meu pai dizer, nem minha mãe dizer. Por quê? Pelo nível de conhecimento que nós temos com nossos pais. Você só conhece seus filhos. Você sabe, diz um ditado aí, que coração tem mãe, não se engana. Mas é difícil. Por quê? Porque mãe sabe, sente, percebe, por mais que o filho oculte. Interessante que eu estava conversando com a minha mãe outro dia, e ela dizendo que sabe os dias, meu irmão sofreu um acidente em 2004, e ele tem 18 parafusos numa perna. Ele tem um ferro, tem 18 parafusos na perna. E ela percebe e ela conhece quando ele está sentindo dor naquela perna. Por mais que ele tente não manquejar, ela percebe. Interessante como o conhecer faz diferença. Quando você não conhece alguém, você pode confiar demais e se decepcionar. Quando você conhece alguém, olha, eu estou comprando essa mercadoria da velha porque eu estou sendo indicado pelo irmão Adão. E eu confio e conheço o irmão Adão. E eu sei que o irmão Adão não ia me colocar numa emboscada, numa enrascada. Então eu estou confiando tranquilamente, porque quem me indicou eu confio. Então às vezes a gente passa a confiar em alguém por causa de outra pessoa. Passa a conhecer alguém por causa de outra pessoa. Então perceba, Deus é o único que a sua palavra diz. Não se preocupe, conheça e prossiga conhecendo. Como eu li em Jeremias capítulo 9, diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Caramba, como eu sou sábio, como eu conheço a Bíblia, como eu sei cantar, como eu sei fazer isso ou aquilo. Não se glorie nessas coisas. Nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas se quiser se gloriar, se tiver que se gloriar, se sentir de se gloriar, se glorie nisso. Em que, Deus? Em conhecer que eu sou o Deus que faço justiça na terra e me agrado disso. Conheça. Conheça que Deus faz justiça. Quem conhece Deus, irmão Luiz? Descanse. Eu estava falando ontem do Salmo 14, e no Salmo 14, Deus fala assim através da boca do salmista. Deus vai se levantar e colocar pavor nos meus, nos nossos inimigos. Quem conhece Deus sabe que Ele é capaz de fazer justiça. Quem conhece Deus sabe que Ele é capaz de resolver o que você não consegue. Quem conhece Deus sabe que Ele tem condições de solucionar aquilo que eu não posso. Quem conhece Deus descansa porque Ele resolve no tempo, na hora, no momento dele, como Ele pode, como Ele acha. O problema é que nós queremos ensinar Deus não acha desse jeito. Eu fui aconselhar outra pessoa outro dia e ela disse, não, eu já sei.
que a situação vai ser assim, assim, assim. Eu já sei que a situação vai ser assim, assim, assim. Poxa, você sabe por que tu vem perguntar alguma coisa. Às vezes a gente é assim, chega diante de Deus e diz, não, Deus, olha, eu acredito que é desse jeito, eu acredito que você deve fazer assim. Não conhece Deus, porque se conhecesse, chegava ele, depositava o problema na mão dele e dizia, o Senhor, quem sabe, a melhor forma, a melhor maneira, a melhor situação, a melhor circunstância. Aí Deus olhava para mim, para você e dizia, por que você está me perguntando, está me dizendo isso, está me afirmando isso? Aí você responde, porque eu já te conheço. Quem conhece Deus faz diferente. É por isso que me faz lembrar desse momento o jovem lá na fornalha. Olha, eu vou aquecer 7 vezes mais a fornalha e vou jogar você dentro. Não precisa nem ter dificuldade de mandar tocar de novo os instrumentos para a gente se cobrar diante da estátua. Por quê? Porque a gente sabe que o Deus que a gente serve, se ele quiser livrar, ele vai livrar. Se ele não quiser, ele não livra. Mas se dobrar diante da estátua, a gente não se dobra. Ei, Daniel, está proibido adorar outro Deus senão o rei. Eu vou continuar no meu quarto orando 3 vezes ao dia com a janela aberta em direção a Jerusalém. Mas está proibido, você vai ser jogado na cova. Não tem problema. Se Deus quiser livrar, ele me livra, porque eu sei que ele pode. Se ele não quiser, eu vou ser devorado pelos leões. Mas se dobrar diante do rei e adorá-lo, eu não adoro. Eu só adoro o rei de Israel, que é o Senhor. O problema é que quando a gente conhece, a confiança é indiscutível, inabalável, inexplicável. O interessante é perceber que a gente canta, mas a gente não percebe a verdade dos fatos. O Regis Genésio lançou em 2005 aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Poxa, se Deus entrar na tua casa, na tua vida e mexer na tua estrutura, será que tu vai entender, aceitar, querer? Às vezes nós cantamos, te louvarei, não importam as circunstâncias. Só canta isso, tanto esse quanto o anterior, quem conhece. Sou todo teu, Senhor, sou todo teu, não sou meu. Oh Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Meu Senhor, sou todo teu. A gente só canta isso, alguém do cantor, quem conhece Deus. O salmista estava em certa situação e Deus um dia resolveu perguntar aí, salmista, você vai ter que escolher. Ou eu vou jogar uma praga por causa da sua desobediência em cima do povo, ou eu vou jogar você nas mãos dos seus inimigos, ou eu vou colocar você no estreito, nas minhas mãos. Qual você escolhe, Davi? Aí qual Davi escolheu? Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque eu conheço a misericórdia do Senhor. A grande questão é que a gente fala, mas não conhece. A minha esposa estava falando aqui, quando se fala alguma coisa que a gente ouviu de alguém, a gente diz, foi o irmão Luiz que disse, eu não vi. Foi o irmão Amador que falou, eu não estava lá. A gente fala de Deus como que se conhece, mas na verdade, na hora do aperto, na hora do vamos ver, na hora da angústia, na hora da aflição, aí a gente ouve o que eu ouvi essa semana, cadê Deus? Quem conhece Deus sabe que até no silêncio ele trabalha. Quem conhece Deus sabe que até quando tudo vem ao contrário, ele muda o sistema, muda a situação, faz o sol parar, como está escrito lá em Josué, e age a favor daqueles que o conhecem. Deus não deseja que nós sejamos dele servos, mas amigos. Amigos para ter intimidade, amigos para ter diálogo, amigos para conviver juntos, amigos para ouvir a sua voz, amigos para estarmos colados com ele. Quem é amigo consegue entender a responsabilidade que nós temos como amigo. Perceba, se você for enxergar as circunstâncias como elas aparecem, nós mesmos, nós às vezes chegamos assim, a nossa amizade às vezes, acontece o seguinte, nós mesmos, quando dizemos que somos amigos, e eu já vi isso em pegadinha, o camarada diz, você é amigo de fulano? Sou. Eu lhe dou, eu já vi isso em pegadinha, eu lhe dou 30 mil para você testemunhar contra ele. Aí a pessoa diz, não, ele é meu amigo. Aí
Não sei de onde está saindo esse som. Seu celular. Não. Ela sozinha não dava para sair, não. Ah. Pronto. Aí, o amigo chega e diz, por 30 mil, nem cogito. Tá bom. 70 mil. Rapaz, fulano é tão meu amigo. Não fazer isso. Não. Tá bom, a gente não conversa. 100 mil. É para dizer o que mesmo? Você vai dizer que ele invadiu uma terra que é minha. E você vai testemunhar diante de Deus. Manda o pix. Às vezes é amigo que a gente diz que conhece. Aí chega lá diante da justiça, aí eu digo, Luiz, eu tenho testemunha que o senhor invadiu minha terra. Você tem testemunha? Tem. Tem testemunha. Rapaz, não acredito em avaliação. Tem. Diante da justiça o senhor vai ver. É quando a gente chega lá diante do juiz, olha o juiz diz, testemunha de Carlos, olha. Aí entra em um Adão. Mas eu só conto a verdade. E ele invade mim, não digo, mas ele invade. Não, eu estou dando só um exemplo. Eu dou um exemplo. Eu dinheiro, Carlinhos. Estou dando um exemplo. Você entendeu? Eu já vi isso em Pedacinho. O camarada se vendeu uma amizade que eles tinham desde pequeno por causa do dinheiro. E a gente desconhece as pessoas. Mas se você conhecer Deus, não tem coisa melhor. Ele é um bálsamo, ele é um consolo, ele é um refrigério, ele é o seu local de descanso. Por isso que o salmista disse que se escondia por trás do Altíssimo. Prossigamos em conhecer o Senhor. A leitura da palavra é uma forma, a oração é uma segunda forma, o louvor é uma terceira forma, mas nenhuma dessas você vai colocar em funcionamento se primeiro você não colocar a sua vida diante do altar de Deus, buscando conhecer o Senhor em espírito e em verdade. Falando de louvores que nós cantamos e não vivemos, a gente diz, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Como você pode adorar quem você não conhece? A gente precisa conhecer. O povo de Israel sabia quem era Deus. O povo de Israel conhecia Deus. A minha esposa está lendo Deuteronômio, ela vai chegar em Números. Já passou. Josué. Ela vai chegar em Josué e vai ver como o povo se rebeliou diante de Deus. Depois de Deus ter entregue de mão beijada Jericó. Jericó, que era uma cidade que os seus muros tinham 3 metros de largura. Os muros da gente hoje tem um tijolo a pulso dois. Né? Antigamente os muros de Jericó tinham 3 metros de largura, 7 metros de altura. E Deus entregou de mão beijada. E o povo estava murmurando, reclamando, achando ruim, querendo pressionar Josué. Perceba, Deus quer que a gente conheça aí. O problema é que se nós não o conhecemos como deveria, não está da parte dele, está da nossa. Amém? Vamos orar? Amém. Pai, obrigado, Senhor, porque veio esta tarde aqui, a Tati, as suas filhas, a minha esposa, o irmão Luiz, o irmão Adão, a Maria. Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Vera também veio. Pai eterno, que o culto de amanhã seja uma bênção para a tua honra, a tua glória, o teu louvor. Todos nós estejamos aqui para te adorar e buscamos e prossigamos em te conhecer. Em nome de Jesus. Amém.
Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, em Deus com o coração do Espírito Santo, seja com todos os vós. E amanhã estaremos aqui juntos, adorando ao Senhor. Em nome de Jesus, você diz? Você diz? Você diz? Deus abençoe.